comecei a observar o seguinte: 3 dificuldades são básicas no nosso entendimento de cantares. A primeira é a tentativa da gente entender aquele texto de forma literal. Não dá. Não dá. É uma alegoria, não é? Existem partes ali que a gente precisa voltar e voltar. A segunda é a tentativa da gente comparar aquela cultura à nossa cultura. Aí eu penso e peço para vocês imaginarem o seguinte, não é? O seu marido chega para você e fala assim, para a esposa: minha amada, você é tão bela como a égua do carro de Faraó. Aí você vai e responde para ele: meu amado, você parece uma gazela que pula pelos montes. Fica até esquisito, né? Uma gazela. Eu vou usar o exemplo do John. Pô, olha o tamanho do John. Olha o Claudão, o tamanho do Claudão. Uma gazela desse tamanho. E quando a gente pensa na égua, historicamente, dizem que as éguas eram colocadas assim, 4 potros ou 2 potros, sempre em número ímpar. E à frente era colocada uma égua no cio. Então formava-se um triângulo. E para que a carruagem corresse mais, obviamente os cavalos, os potros, iam atrás da égua no cio. Aí quando a gente olha isso, peraí, minha mulher, não dá para ser um negócio desse não. Não é? Quando a gente vem para o nosso país, a gente escuta um amado falar assim para a amada: pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Libere a energia e vem para o meio do salão. O baile está lotado. Eu quero ver você dançar. Está tudo dominado. E o planeta vai gritar: só as cachorras, as preparadas, as popozudas, o baile todo. A resposta da amada: vai, 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 vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão. A gente se depara um tipo de poesia desse, cantada. Aí eu lembro do Cazuza que disse: o poeta está vivo, foi ao inferno e voltou. Isso aqui parece ser coisa retirada de poesia do inferno. É muito difícil esse tipo de poesia lançada nos últimos 30, 40 anos, que permeia a nossa sociedade, nós tentarmos entender algo tão profundo, tão poético, tão sábio, como o livro de Cantares. Eu aperto o que aqui? É o do meio? Para a direita. E aonde eu vejo? Aqui do lado. Ok. Legal. E o livro de Cantares nos propõe. É porque lá na UF, gente, raramente a gente tem um troço desse. Quando tem é no dedão. Quando tem é no dedão. Não, no dedo funciona. Então, gente, olha só. Após esse momento, vamos falar um pouquinho sobre Salomão. Primeiro a gente observa os feitos de Salomão. Vou muito rápido, porque o Andrezinho já falou bastante, mas olha só, eu quero só frisar 2 datas ali. A data de 971 a.C., que foi o início do reinado dele, e a data de 932, quando acredita-se que Salomão tenha morrido aos 61 anos. Não é? Bom, algumas coisas são muito interessantes quando a gente olha e lê o texto de Cantares. O João falou o seguinte, e deu um exemplo aqui muito interessante do livro do Antigo Testamento sendo citado lá no Novo Testamento. A gente entende que a Bíblia é assim, a Bíblia ela se completa. Só que o livro de Cantares, o primeiro ponto é que ele é um livro teológico, a gente acredita que sim, mas que não fala claramente, primeiro, no nome de Deus. A gente não encontra o Senhor Jesus, a gente não encontra e Deus, não há uma proposta clara, uma
uma apropriação explícita do nome do Senhor. Segunda coisa, o texto, ele não começa, ainda que poético, a gente crendo que essa poesia é uma poesia divina, ele não começa com expressões do tipo, eis que o Senhor, ou coisa, a voz do Senhor, e veio a palavra. Então, não há ali nenhuma revelação profética no livro de Cantares. E aí, sobre o que o Jonatas falou também, não há referência no Novo Testamento acerca do livro de Cantares. Vocês não vão encontrar, não é Paulo, de repente, em uma das suas cartas, ou Tiago, ou que seja o próprio Jesus fazendo uma... E o pior, olha só, os doutores da lei, à época, eles não permitiam que esse livro fosse lido por jovens com menos de 30 anos, por conta da sua, segundo ele, da sua parte erótica. Eles acreditavam que esse livro fosse capaz até, segundo um autor chamado Henry, eles temiam que esse livro fosse capaz de acender aquilo que eles chamavam de luxúria na vida dos mais novos. Então, o livro era proibido a leitura. Esse termo Cantares, ele vem de um superlativo, Cântico dos Cânticos. Se a gente for na Bíblia, nós temos lá Santos dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Andrezinho disse o seguinte, que a produção do rei Salomão está ali, 1.005 cânticos e 3.000 provérbios. Gente, o livro de Cantares, desses 1.005 cânticos e 3.000 provérbios, foi tido como a obra mais bela do rei Salomão. Por isso, o nome de Cântico dos Cânticos. Se nós trouxéssemos hoje, por exemplo, para a nossa época, a Academia Brasileira de Letras, o rei Salomão, estaria ali, ou na de literatura, sem sombra de dúvida, com uma cadeira garantida. Por quê? Quais são os méritos ali para que a pessoa esteja? Primeiro, a quantidade de obras publicadas. Bom, alguém tem dúvida? Eu desconheço um ser humano, além desse, que tenha escrito, que tenha publicado 4.005, que tenha feito 4.005 publicações. E uma segunda coisa, ainda que essas 4.000, além dessas 4.005 publicações, esse Salomão receberia o título numa academia de imortal pela relevância das obras publicadas. Bom, gente, sem querer, nós temos na Academia Brasileira o Paulo Coelho. Então, não é? Salomão entraria dando ré, fácil. Gente, esse texto, ele foi escrito provavelmente na juventude de Salomão. Lá em Cantares 6, 8 a 9, vocês vão perceber o seguinte. Agora, daqui a pouco eu vou começar a pedir a vocês para me ajudarem aí, abrindo a Bíblia, tá bom? E lendo comigo. Mas nesse texto diz o seguinte, que Salomão, à época, ele tinha 60 rainhas e 80 concubinas. Para quem teve a coleção de 700 rainhas e 300 concubinas, ele estava começando ainda a sua coleção. Então, por isso, acredita-se que ele tivesse em torno de 25 anos quando escreveu o texto de Cantares. E o ponto central desse texto, nessa representação alegórica do amor que é carnal entre o homem e a mulher, é apresentar também o significado mais puro desse amor, enaltecendo o quê? O amor conjugal como virtude oferecida por Deus. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente, não que ele distorce, mas que ele completa a visão lá do Éden, descrita em Gênesis, quando o Senhor cria homem e mulher, né, para que nós hoje estivéssemos aqui. A mensagem principal: apresentar o plano de Deus para o casamento, incluindo a beleza e a santidade da intimidade sexual entre marido e mulher. É isso mesmo, galera. A santidade de Deus também está na beleza, na intimidade, na contemplação da beleza, algo inexistente que o filósofo coreano chama de infarto da alma. Não é? Nós estamos assim tão
a nossa capacidade de contemplação é tão mínima que ele cunha essa expressão. Nós estamos passando por um momento de infarto da alma. No entanto, o nosso Deus, ele é tão perfeito que para os animais, sim, ele cria aquele modo sexual dos animais chegarem lá e, beleza, daqui a pouco tem um cachorrinho nascendo, tem um boizinho, tem um carneirinho, enfim. Agora, para o homem, não. Feito à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, o Senhor apresenta algo de beleza indescritível para prazer do homem e da mulher. Quanto à qualidade desse texto, eu achei assim tremendo quando eu encontrei essa definição no autor acadêmico, Azevedo. Ele diz que um texto perfeito é aquele texto que é escrito de modo apurado, isto é, gramaticalmente correto. É o texto de Salomão. Fraseologicamente claro, Salomão diz aquilo que ele quer dizer e que é para ser dito, e a Sulamita também. Terminologicamente preciso e estilisticamente agradável. Apesar do marido parecer-se com uma gazela e a esposa como a égua dos carros do faraó, o estilo literal é belo, o estilo literal é agradável. Esse livro, ele é uma poesia narrativa, como o Andrezinho falou, os professores de português, peço vênia, né? E aos advogados também, para usar o termo. Mas esse estilo narrativo, ele foge um pouco o estilo da época, porque prestigia a voz feminina. É interessante que a mulher, ela conversa com Salomão da mesma forma e à mesma altura. Não há ali aqueles requisitos, por exemplo, de a mulher é um pouco recatada, eu não vou... Não. Ela fala o que ela pensa e o que ela deseja acerca do seu amado, que é correspondida também com aquilo que ele pensa e deseja a seu respeito. Isso me lembra muito, por favor, entenda e guardadas as proporções, aquela mulher que o Senhor Jesus encontra. Quando ele começa a conversar com ela no poço, ela trava um diálogo com Jesus à altura. A Bíblia relata que aquela mulher, ela tinha a carta de divórcio, ou seja, ela não foi expulsa de casa porque adulterou, porque era uma mulher que não valia nada. Muito pelo contrário, talvez ela fosse muito inteligente para os padrões da época. O marido não segurou a onda, é melhor você ir embora que você está me causando problema. E ali ela conversa com Jesus de igual para igual. Essa mulher, ela conversava desta forma também com Salomão. E é um drama com... A gente encontra alguns personagens, mas os principais, Salomão e a Sulamita. O rei Salomão, nós encontramos no texto pelo menos 7 citações que mostram aí que foi ele, né, o autor do livro. Alguém pode até abrir Cantares 1:1, por favor, depois eu peço para você ler. E acredita-se também, além do que está escrito em Cantares 1:1, quem achou? Pode ler, por favor, querida? Você pode ler Cantares 1:1, bem alto? Obrigado. Cântico dos Cânticos de Salomão, a amada. Além disso, nós temos ainda o mesmo estilo de escrita encontrado em Eclesiastes e Provérbios, outros 2 livros escritos em partes por Salomão. Quem é professor aqui percebe muito, a gente entende e reconhece um aluno pela forma que ele escreve. Às vezes o aluno traz um trabalho e a gente perfeitamente aquela luzinha, não foi esse cara que escreveu isso não. Porque a gente acompanha o desenvolvimento do cara. Machado de Assis escreve assim, não é? Esse texto parece ser de Machado de Assis. Assim era a identidade da escrita. E uma outra coisa, a tradição judaica também sustenta ter sido de Salomão. A linha do tempo, eu peço também 2 datas a vocês. A primeira, 950, que foi a data provável da escrita do texto de Cantares, e a data de
950 a.C., e a data de 586, lá na frente, quando nós formos falar de Lamentações, essa data vai ser muito importante. Está lá, Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. E um númerozinho ali, né, 9 AV. Temas históricos e teológicos aí do livro. Nós falamos, existem 5 livros, que são os livros poéticos. O John falou do Jó, o Andrezinho, não, o Clovinho que vai falar dos Salmos, eu não vou antecipar. Provérbios e Eclesiastes, o Andrezinho falou. E aí a gente entende Cantares, que é o livro que mostra a relação de amor do rei Salomão com a Sulamita e expressa o prazer do sexo no casamento como uma dádiva de Deus. Como uma dádiva de Deus. Eu queria que nós pensássemos da seguinte forma, quando a gente vê essa questão do casamento como dádiva de Deus. Primeiro, deve ficar claro que Deus cria isso, né, essa relação, para ser desenvolvida após o casamento. E segundo, se nós observarmos na Bíblia, desde o Gênesis, aí eu peço alguém para ler Gênesis 2, 24, por favor. Alguém abra a Bíblia em Gênesis 2, 24. Vamos ver o que está escrito nesse trecho. Enquanto eu abro a água aqui. Alguém pode ler? Gênesis 2, 24. Olha só, valeu, Claudinho. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, gente, 2 questões. Deus faz isso para ser usado depois do casamento, e Deus cria isso para ser usado entre homem e mulher. A história do amor livre, a história do rapazinho que se apaixonou pelo amiguinho, ou da menininha que se apaixonou pela amiguinha, é diabólico e 100% antibíblico. Deus cria o relacionamento, o prazer, para que seja usufruído entre o homem e a mulher casados. Ok? Mais adiante, nós entendemos e percebemos algumas lições nesse texto aí, segundo o professor Girafales, né? Primeiro, o amor de Deus refletido no amor humano. Aí é uma questão minha, eu entendi dessa forma ao ler o texto. Não tem como nós entendermos a graça e o amor do nosso Deus se não for de uma maneira assim, de algo que a gente minimamente entenda e conheça. O amor de alguém que manda um filho para morrer no lugar de pessoas que não merecem. Como é que a gente entende isso? Ontem a minha filha menor chegou em casa e falou assim: mãe, olha aqui a caneta que eu ganhei, quem deu foi fulana. Sabe qual foi a pergunta da minha mulher? Por que ela te deu essa caneta? Toda mãe faria essa pergunta e o pai também, sabe por quê? Graça, isso é difícil. Poxa, André, eu vou te dar esse presente. Pô, mas não é meu aniversário. Cara, mas eu gosto de você. Estive em tal lugar e trouxe, lembrei de você. Vocês já observaram a dificuldade que a gente tem? A gente só ganha alguma coisa se nós merecermos ganhar. Eu estou ganhando porque é meu aniversário. Eu estou recebendo porque eu fiz isso. Eu estou recebendo porque é o dia das crianças. Não, eu estou ganhando de graça. O Senhor me deu por sua graça. E a forma da gente entender isso, esse amor, talvez fosse entender o relacionamento, o amor de Deus refletido no amor humano. Eu amo a minha esposa. Eu consigo mais ou menos entender o que é Deus me amar. A partir do momento que me nascem Maria e Maria Júlia, eu começo a entender ainda mais o que é ser pai. Até então eu não entendia. Até então eu entendi o que é amar a minha mulher. E acabou, e não passa disso. Agora eu já sei o que é sentir, o que é correr com o filho para um hospital. Esse texto representa também, nos traz como lição a graça de Deus concedida por meio do casamento. Enquanto o casamento está sendo assim
depravado, acabado, é união estável, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Não, no texto de Cantares a gente vê que a graça de Deus, ela é concedida por esse ato. Quando o homem derrama o seu amor por sua esposa e a sua esposa retribui de forma igualitária, não é? E a pureza também, a fidelidade e o amor de Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Uma outra lição. A gente acredita, alguns acreditam, melhor dizendo, que Deus não se envolve, vamos dizer assim, não na igreja, né, gente? Quero falar de uma visão fora da igreja. Deus não se envolve na nossa relação. Deus nos criou, se nos criou e acabou. Agora é com a gente. Mas, na verdade, a pureza de Deus, a felicidade de Deus, a nossa felicidade também está atrelada ao casamento. E Deus nos mostra isso. E eu quero só perguntar uma coisa a vocês, é uma pergunta retórica, né? Qual de nós, homens e mulheres aqui casados, seria fiel ao seu cônjuge se não fosse pela graça de Deus? Alguém pode bater no peito? Eu nunca trairia e nunca vou trair a minha mulher. Não, mas isso não é porque eu sou cristão, não. Isso é porque eu nasci assim, eu tenho esse negócio no meu coração, e é assim mesmo. Pode acontecer o que acontecer, pode passar a mulher que for aqui comigo. Não é assim. Mas a graça de Deus, o amor de Deus para conosco, faz com que a gente entenda a pureza do que é o leito matrimonial e, principalmente, a gente seja fiel ao nosso cônjuge. Analisando cada um dos capítulos descritos em Cantares, primeiro, capítulo 1, a gente vê a exaltação da felicidade, melhor dizendo, e do amor do rei Salomão, granjeado com casamentos. Olha só, o rei Salomão, ele já sabia o que era casar, quando ele se apaixona por essa mulher, porque ele já tinha casado 80 vezes. Então, gostava de casar. Eu tenho um colega na UF que está no 4º casamento, e uma vez eu usei esse termo: Francisco, você é um cara que eu vejo que gosta de casar. Ele está no 4º casamento. Salomão já tinha casado 80. Mas o interessante é que ele foi capaz, só foi capaz de experimentar algo novo em termos de amor, ou seja, o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, com a Sulamita. Por que nos outros casamentos ele não escreveu um verso sequer? A não ser para falar que já tinha 80, mas com ela foi diferente. O capítulo 2 apresenta as declarações de amor de parte a parte, o enlevo poético e amoroso dos amantes. O texto nos mostra o quê? A importância da reciprocidade no relacionamento amoroso. Nós homens, boa parte deles, eu não vou dizer todos, mas boa parte deles, que dificuldade que a gente tem de usar a palavra eu te amo, a dificuldade que nós temos em falar algo bonito para nossa esposa, e a gente acredita que isso aí faça parte da masculinidade, tem que ser assim, e pronto, tem que ser assim. E há aqueles, inclusive, que quando a mulher fala uma graça no momento errado que eu quero dizer é o seguinte: na hora que ele está vendo o jogo, cara, coitada dela. Passou na frente da televisão, falou uma gracinha, na hora que o cara ia bater o córner, meu Deus, ele não vai falar gracejo nem galanteio para aquela mulher. Mas olha só, as declarações de amor e poesia representadas no texto, gente, elas são de parte a parte. Há um momento que parece que é uma competição. Ela fala algo lindo, Salomão vai e busca mais bonito ainda, e ela aumenta, e Salomão vai atrás, não é? É assim que funciona no capítulo 2. No capítulo 3, celebração do amor conjugal como manifestação da bênção de Deus sobre a vida do casal. Nós somos seres egoístas. Nós somos seres egoístas. Aí eu repito, esse egoísmo só faz com que eu ame a mim mesmo. Ainda que o Senhor Jesus um dia tenha falado assim para mim: você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como você se ama, seu egoísta. Eu não consegui entender isso.
Ou seja, a capacidade de amar a minha esposa, quem me dá é o Senhor. E a celebração conjugal, o clímax da celebração conjugal, e aí eu espero que vocês entendam, às vezes, o meu zelo em determinadas palavras, por conta do nosso público ser um público bastante eclético, não é? Então a gente pode continuar depois do parêntese aí. Então, a celebração do amor conjugal e o clímax da relação, meus amados, isso é bênção para a vida do homem e da mulher. E essa bênção é tão grande que não passa de alguns momentos. Já pararam para perceber? Isso não dura 5 horas, 3 dias. Não, é um momento, acabou. E isso faz com que nós sintamos desejo novamente e queiramos mais. E era isso que Salomão sentia por sua esposa, por sua amada, e ela por Salomão. No capítulo 4, a celebração do momento mais exponencial da vida humana, a união conjugal entre um homem e uma mulher, com fortes apegos amorosos, Salomão explicita algo que só deve ser experimentado com o casamento. Gente, mais uma vez, a galera que está namorando, que está noivo, experimentar tudo isso que Salomão nos apresenta debaixo das bênçãos do Senhor após o seu casamento. E você verá aquilo que Deus tem e que foi guardado para você, pelo Senhor. No capítulo 5, Salomão fala, ou melhor, ele apresenta a diferença entre a união homem e a mulher, como eu falei no início, descrita em Gênesis, e o amor conjugal parafraseado em Cantares, como ferramenta para a felicidade do homem com sua mulher. Mais uma vez, quero ressaltar, em Gênesis, o Senhor ele tinha que providenciar um meio, dentro da sua ciência, da sua sabedoria, para que crianças nascessem e, enfim, a coisa fosse perpetuada. Em Cantares, olha só, Salomão entende isso aí, mas ele entende também que há algo maior do que isso, não é? Que é justamente a felicidade e esse amor conjugal. Agora, a gente fica pensando no seguinte, não é? Estou falando aqui homem e mulher. Foi assim que Deus fez, né, o casamento para homem e mulher. E Deus fez o casamento para um homem e uma mulher. O Claudinho leu ali, deixará o homem, né, os seus pais, e se unirá à sua mulher. Não está escrito, deixará o homem seus pais e se unirá às suas mulheres e a todas as que vierem. Não, a sua mulher. A gente vê que, na época, a poligamia era alguma coisa assim muito natural, principalmente para os reis, porque eles tinham que proteger suas terras, tinham que alargar as suas fronteiras, então eles se casavam com mulheres de todas as partes aí, no sentido de fortalecer, assim, o seu reinado. No entanto, isso nunca foi plano de Deus para a vida de ninguém. Deus, ele criou um homem para cada mulher e cada mulher para o seu homem. E pronto. Essa foi a ideia de Deus. Um homem, uma mulher. E se nós formos ver, uma das coisas que Salomão, aquele que foi mais sábio, que já pisou nessa terra, nós entendemos e percebemos isso nitidamente, como ele era um homem descompensado. Por que 700 mulheres? Para que 300 concubinas? Por que isso? Totalmente descompensado. E nós vemos, né, melhor dizendo, acompanhando a história, que um dos problemas de Salomão foram, né, as suas mulheres. Porque ele, para fazer mimo às suas mulheres, para agradar as suas mulheres, ele começa a ir contra a lei de Deus, e começa a agradar outros deuses,
criar altares para deuses diferentes, porque cada mulher de Salomão, uma era católica, uma era macumbeira, uma era ocultista, a outra era agnóstica, e outra... Então, ele vai criando um altar para cada uma, porque ele queria estar bem com todo mundo. Eu gostaria que vocês imaginassem, vocês que são homens e acham que a única mulher que você tem fala demais, eu não vou botar 700, não, eu vou ser bonzinho. Bota 5 dentro de uma casa e escuta falando a semana toda. Não é melhor criar um altar para cada um Deus? Foi assim que ele pensou. E por fim, os capítulos 7 e 8 apresentam a vida conjugal de duas pessoas que se amam, descrita de forma poética, figurada. O desejo maior do amor, representado em frases que demonstram a paixão entre o casal. É o que a gente tira, por conclusão, nesse capítulos 7 e 8, é que amar a sua esposa, amar o seu esposo, desejar a sua esposa, desejar o seu esposo, no sentido lato da palavra, desejo carnal, desejo sexual, se é seu para com a sua esposa, da sua esposa para contigo, não há pecado algum nisso. Não há pecado algum nisso. Quando Deus criou aquele momento que eu falei ainda há pouco, rapidinho, não é que todo mundo, caramba, foi à lua e voltou, é justamente para que isso aí seja compartilhado com aquele a quem você ama, e não da forma, por exemplo, que os potros que iam atrás da égua nos carros de Faraó faziam. Nenhum potro ali pensava em chegar na casa daquela égua e pedir a mão dela, a pata dela em casamento. Era resolver o problema dele, né, na verdade, e bora, partir para dentro. A figura de Jesus em Cantares. Cantares ilustra o relacionamento espiritual entre Deus e Israel, bem como o relacionamento que Deus deseja ter com cada indivíduo. Como eu falei no início, a alegoria, ela nos transmite essa visão. O relacionamento de amor que o Senhor tem, o Senhor, o amado, quer ter com a sua igreja. O texto também expressa o amor do amado por sua noiva, que é um mistério, gente, a ser totalmente revelado no relacionamento íntimo entre Cristo e a igreja, conforme a gente vê em Efésios 5, 32, 33. No entanto, esse amor, a gente só vai entender realmente a completude desse amor quando nós estivermos diante do Senhor Jesus. Não é? A gente tem, eu acho que por misericórdia, o Senhor deixa com que a gente chegue até ali, entenda mais um pouquinho, absorva mais um pouquinho, ame mais um pouquinho. Agora essa coisa completa, né, o porquê, como, só mediante o Senhor Jesus na glória. Consideração final do livro de Cantares. O livro de Cantares demonstra a intenção de Deus para o amor do casamento entre um homem e uma mulher, como já falamos, tipificando de forma humana o amor de Cristo por sua amada igreja. Sua amada igreja. Quando a gente lê o livro de Cantares, ele chega a ser, o amor é tão absurdo, eu não vou dizer platônico, porque entende-se que platônico é algo que, ainda que seja difícil, há uma probabilidade mínima de se obter. Mas é um amor parece ser tão absurdo, que não dá para reconhecer esse amor entre seres como nós. Eu amo a minha esposa, mas aquele amor de Cantares... Então a gente consegue ver o seguinte, que esse amor de Cantares, não é, a gente vê como pano de fundo justamente o amor de Cristo por sua igreja, que somos nós. O que a gente tem como aplicações para fechar o livro de Cantares? Primeiro, viva o amor de Cantares
com o seu cônjuge. As palavras que são ditas em cantares, ensaia isso com o cônjuge. Fala para o seu cônjuge. Não é para falar, não é para a secretária que trabalha comigo, não é para falar com a aluna que eu oriento, não é para falar com aquela vizinha que, de vez em quando vai lá em casa pedir a tesoura para cortar grama. Não. Por outro lado, a moça também não vai falar isso, né, para o companheiro de trabalho. Gente, esse amor deve ser vivido com o seu cônjuge, você para com ela ou com ele e ele para contigo. Sem máscara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Não é fácil. Principalmente aqueles que não são poeta. Não é fácil. Às vezes, para quem não é poeta, é até engraçado. Chega às beiras do ridículo. Mas vamos lá. Mas o importante é tentar. O importante é começar. Vocês já observaram a facilidade que a gente tem de trocar rusgas? A discussão entre casais pode começar 8 horas da noite e se a gente não tiver cuidado, vai durar pelo menos... A discussão em si, troca de rusgas, ela pode durar a noite toda, porque vai ter uma hora que eles vão cansar e vão dormir. Mas o resto dessa discussão, às vezes, vai durar aí 1 semana, 10 dias. Os dois vivendo dentro de casa, sem se falar, sem ao menos dar um bom dia. Vamos pensar nas 2 poesias, ou melhor, nas 3, né? A poesia de Cantares e na poesia que o nosso amigo aqui do Pula Sai do Chão falou para a menininha do Din Din Din. Ame a segunda aplicação com aspirações carnais, o seu cônjuge. Sim, galera, vamos parar de espiritualizar aquilo que o Senhor não nos pede para espiritualizar. Do tipo, hoje é dia e tal, então antes de qualquer coisa, meu amor, vamos orar para ver o que o Senhor quer para... Olha só, você pode estar correndo um risco muito grande de depois da oração não acontecer nada. Aí depende, né? Por outro lado, você pode estar mais perto de Deus, né? Mas vamos lá. Não dá para espiritualizar aquilo que não é espiritualizável. Então, ame com aspirações. Sim, olhe mesmo para sua esposa e para o seu marido com desejo mesmo. Comece a pensar, se está na rua, está trabalhando, comece a pensar, quando eu chegar em casa hoje... É isso mesmo. É isso mesmo. O pastor está aqui. Nós temos o Clovinho também, seminarista, temos aqui os presbíteros. Me tirem daqui, se não for isso. Não, estou falando sério, gente. Que Deus insano, primeiro, colocaria um livro na Bíblia para que não fosse lido. Que Deus insano é esse? E segundo, que Deus insano falaria de amor, uma coisa tão bela, mas isso não é para vocês, não. Faça a classe antes e depois de dizer sim. É uma outra aplicação. Essa classe é importante para quem está mal no casamento, para quem está bem, para quem está pensando em melhorar, para quem está pensando em piorar. Está tão bom que eu vou arranjar um problema. Faça a classe. Faça essa classe. Cara, e se está capengando, por favor, não esperem a coisa ir para o fundo do poço para procurar essa classe. Marcão está aí, atendendo com todo amor, com todo carinho. Eu não gosto do Marcão. Tá bom, Jonatas está aí. Eu também não gosto do Jonatas, não. O Henrique está aí. Eu também não gosto do Henrique. O que você está fazendo aqui? Procura outra igreja. Você tem 3 pastores e você não se dá bem com nenhum deles, procura outra igreja. Não é? E por fim, confie em Jesus. Porque só Jesus pode fazer brotar em nós o amor descrito em Cantares. Só Jesus. Ainda que esse amor seja o amor carnal, só o Senhor Jesus pode fazer brotar.